Por que eu não invisto mais em fundos imobiliários? Como naquela época eu acabei perdendo essa renda ativa, que era muito estável, por sinal, ganhando com os meus ativos com Bitcoin, que eu tenho bastante Bitcoin em carteira, com os ativos também globais, lá na Bolsa Americana com essa recuperação, também tenho investimentos nas bolsas de países desenvolvidos. Brasil, enquanto a gente vê lá um cenário altamente corrupto, com insegurança jurídica, políticas fiscais ineficientes e também muito instáveis, a todo momento eles estão mudando, inclusive agora com essa questão do IOF, que é um imposto regulatório e não um imposto para aumentar a arrecadação fiscal. Mas como é que está distribuída aí a minha carteira de investimentos nos dias de hoje? Não adianta nada a gente ter um excelente retorno investindo em fundos imobiliários, em ações, enfim, com a renda fixa, em real brasileiro, se o nosso poder de compra vai sendo corroído ao longo do tempo. Estou aqui em Luxemburgo, deixa eu só pegar meu cafezinho para a gente poder bater esse papo. Bom, e se você acha que eu vou detonar os fundos imobiliários nesse vídeo, saiba que isso não vai acontecer. Eu não sou dessas pessoas na internet que acabam criticando de forma até muito agressiva os fundos imobiliários, falando que é o conto do vigário, que não rende nem acima do CDI ao longo do tempo, também nem bate inflação mais 4%, 5% ao ano. Essas pessoas estão totalmente enganadas. Não vá por essas pessoas, tá? Os motivos aqui são outros e eu vou elencar agora para vocês. Mas antes da gente poder bater o nosso papo, olha essa vista, pessoal, aqui de Luxemburgo. Essa é a Ponte Adolphe, é o principal ponto da cidade, um símbolo nacional aqui do país de Luxemburgo. E, cara, país fenomenal, viu? O primeiro motivo, pessoal, é uma questão pessoal e decisão pessoal minha do Giovanni Canuto, tá? Caso você não saiba, eu sou consultor de valores imobiliários e eu sempre falo isso para os meus clientes na consultoria e também para as pessoas que me seguem nas redes sociais. Eu tenho experiência aí de investimentos, já há mais de 11 anos no mercado, invisto de forma global e eu quero alertar vocês que os seus investimentos, o seu portfólio, sua carteira deve estar sempre de acordo com o seu perfil, objetivos como investidor, a sua situação familiar, o que é que você almeja para o seu futuro, sua tolerância ao risco, enfim, tem inúmeros fatores para você poder avaliar e decidir se você vai incluir determinada classe de ativos na sua carteira ou percentual também que seria ideal para você, tá? Então, voltando aqui ao meu cenário, por que eu realmente saí aí dos fundos imobiliários, levando em consideração esse primeiro motivo. Quando eu saí da Petrobras, caso você não conheça a minha história, eu trabalhei de 2014 até 2020 na Petrobras, 6 anos e meio, e eu pedi o PIDV na época, o Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário, a fim de empreender. Como naquela época eu acabei perdendo essa renda ativa, que era muito estável, por sinal, não tenho do que reclamar quando eu era CLT na Petrobras, mas eu queria realmente mudar um pouco o meu rumo, e empreender. Só que aí veio a instabilidade, então eu precisava realmente achar alguma forma para pelo menos entrar um dinheirinho ali ao final do mês para pagar as contas, enfim, até que a empresa de viagens ela engrenasse de uma vez. Eu já estava ganhando muito bem, por isso que eu me senti seguro para sair da Petrobras, só que quer queira que não, alguém acostumado com a CLT e ir para o meio do empreendedorismo, com toda a instabilidade que é, aqui no nosso Brasil, aqui não, aí no nosso Brasil, já que eu estou em Luxemburgo, então eu precisava realmente ali, a partir daquele momento, aumentar o meu percentual em fundos imobiliários para me trazer mais segurança em relação à renda passiva, e eu criei uma carteira muito diversificada. Eu já tinha uma carteira diversificada, mas comecei a incluir ativos mais sólidos ainda. Então aumentei o percentual em fundos imobiliários de tijolos, que são muito mais seguros, e reduzi em fundos imobiliários de papel. Chegou a ficar 75 tijolos, 25 papel, nessa ocasião, se eu não me engano, tá? Então eu tinha ali uma carteira com 12 fundos imobiliários distribuídos nos principais segmentos que você já deve conhecer. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre fundos imobiliários, foi o primeiro vídeo do canal, tá? Comecei falando muito sobre FIIs. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui nessa tela um cardzinho para você poder ir lá e acompanhar. Então eu tinha aqueles fundos imobiliários do segmento de lajes corporativas, segmento de galpões logísticos, que é o mais seguro, caso você não saiba, segmento de shopping center, segmento de renda urbana e também aí o segmento, que não é segmento, mas o tipo fundo imobiliário de papel. Só não tinha de desenvolvimento e também de fundos, porque na minha visão não faz sentido ter e não atinge os objetivos que a classe de ativos fundo imobiliário ela proporciona para o investidor, que qual é? Segurança financeira, ou seja, você vai receber uma renda passiva, previsível, constante, sólida, robusta, todos os meses, tá? Faça chuva, faça sol, a não ser que você escolha fundos imobiliários ruins para o seu portfólio. Só aí você já está vendo, que eu falo muito bem de fundos imobiliários, eu entendo que é assim uma classe de ativos que faz muito sentido para diversas pessoas, tá? Mas para o meu cenário, nesse momento atual, já não faz mais sentido. Fazia lá em 2020 e fez até 2024. Mas por que eu, de fato, acabei realmente vendendo todos os FIIs? Eu percebi que por mais que eu estivesse recebendo uma renda bem sólida, chegou a atingir 8 mil, 9 mil reais por mês em um determinado mês dos meus fundos imobiliários, somando, fundo imobiliário com ações brasileiras, que eu também tinha aí um percentual relevante do meu portfólio nas ações, tá? Mas eu percebi que eu comecei a deixar um pouco de lado os meus investimentos. Foquei muito na minha empresa, que é o que tem que fazer também, que é empresário, só que eu acabei deixando de lado. Então assim, eu via que eu estava recebendo essa renda, mas o meu patrimônio de fato, eu não via aquele crescimento que eu queria atingir quando eu comecei a fazer os meus investimentos, Eu fui meio que
negligenciando e relaxando. Por quê? Porque eu sabia que estava seguro ali dentro dos fundos imobiliários. Mas, pô, eu tenho um conhecimento de mais de 11 anos de mercado, sou consultor de valores mobiliários. Eu posso aumentar muito o meu potencial de retorno aqui, investindo em ativos globais, mais bem diversificados e também que tenham maior segurança jurídica, né? Saindo do Brasil, tirando meu capital do Brasil e colocando aí em jurisdições muito mais favoráveis para o investidor pessoa física. Foi o caso quando eu saí tirando tudo que eu tinha aqui do Brasil e mandei para Interactive Brokers, né, que tem lá uma jurisdição muito mais segura e favorável para a gente, assim como também enviei para comprar Bitcoin em exchange, depois já está na minha hard wallet, né, que é a Ledger que eu utilizo. Eu comecei a fazer isso para poder aumentar o meu potencial de retorno, já que eu sou novo, eu tenho apenas 35 anos. Então, por mais que eu saiba que fundos imobiliários são excelente classe ativa, é o melhor instrumento financeiro, na verdade, para te gerar renda passiva constante e sólida, não é o momento, na minha visão, de eu me preocupar muito com isso ainda. Vai ser esse momento quando eu atingir meus 50 anos, 55, 60, quando eu já estiver pensando realmente em ali começar a criar a minha aposentadoria, pensando em renda. No momento, eu estou pensando o quê? Em multiplicação do meu patrimônio, lógico, né? Levando sempre em consideração antes a conservação. Primeiro você conserva o seu patrimônio, depois você pensa em multiplicar. Por que eu digo isso? Porque você deve analisar os seus investimentos de acordo com a gestão de risco e não com gestão apenas do seu retorno. Olhe sempre pela ótica do risco, tá? Para que você não se dê mal aí ao longo da sua jornada. E assim, pouco tempo depois, eu vi que essa realmente foi uma decisão muito acertada da minha parte, por mais que tenha hater, que vá falar na internet, você vendeu os seus fundos imobiliários quando não deveria vender. Depois, né, o IFIX subiu bastante, inclusive, né, vem performando muito bem. Por isso que eu falei, olha pessoal, quem quer manter o seu patrimônio no Brasil, compra fundos imobiliários, estão muito atrativos, né? Se o seu perfil, objetivos como investidor, realmente diz para você comprar FIIs, a sua gestão de risco, né, seu rebalanceamento também, de acordo com a alocação de ativos que você traçou lá no início da sua jornada, diz para comprar FIIs, compra, estava no melhor momento, né? Mas mesmo o IFIX tendo essa subida, o que eu acabei ganhando, né, com os meus ativos, com o Bitcoin, que eu tenho bastante Bitcoin em carteira, né, com os ativos também globais, lá na Bolsa Americana com essa recuperação, também tenho investimentos nas bolsas, né, de países desenvolvidos, eu acabei ganhando muito mais do que se eu deixasse lá, por exemplo, em fundos imobiliários. Não é ganhar, né, até porque eu não estou vendendo, né, eu vou acumulando sempre ativos sólidos aí, pensando no longuíssimo prazo, visando sempre os fundamentos. Assim como eu viso nos fundamentos dos ativos globais, vise sempre também os fundamentos dos fundos imobiliários, tá bom? E assim, acabou se mostrando uma decisão muito assertiva, graças a Deus, e graças também ao meu conhecimento, ao que eu venho, né, estudando, de acordo com os cenários do mercado, dos ativos, enfim. Mas só para vocês entenderem que, no meu caso, eu saí por causa disso. Para você, pode não fazer sentido, porque exige também um pouco mais de conhecimento aí em outras classes de ativos, né, antes de você ir lá e fazer essa mudança radical. Eu fiz uma mudança radical, realmente, mas que se mostrou ser muito assertiva, e eu espero que essa decisão tenha se mostrado assertiva também no longuíssimo prazo, né? Quando a gente pensa em investimentos, não é curto e médio prazo, são resultados aí que a gente tem que observar no longuíssimo prazo. Fundos imobiliários ainda realmente são uma excelente classe ativa para você poder ter maior segurança financeira, principalmente se você está começando a investir, porque você vai receber um pigadozinho ali na sua conta todos os meses, vai te incentivar a aportar, a guardar dinheiro todos os meses, tá bom? Não caia na conversa de quem fala que fundos imobiliários é o conto do vigário, até porque se a gente for pegar diversos fundos, né, que são fundos sólidos de qualidade, desde que ele foi lançado em bolsa, esses fundos superaram e muito o CDI. E assim, quando você for fazer uma comparação em relação a algum índice, não faça em comparação ao CDI, faça comparando sempre com o índice de inflação, até porque a gente investe no mercado financeiro de capitais para preservar e multiplicar o nosso poder de compra ao longo do tempo. Então você tem que pegar o quanto que o seu investimento está rendendo em relação ao IPCA, que é a métrica de inflação que o pessoal utiliza. Eu nem utilizo muito, mas é a métrica que o mercado utiliza. Então, IPCA mais X%. Se está rendendo ali com um prêmio de risco aceitável, né, em comparação ao investimento livre de risco, que seria o Tesouro Selic, por exemplo, então aí quer dizer que você está tendo realmente uma boa performance com aquele ativo financeiro. E no caso dos fundos imobiliários, somando sempre a valorização das cotas com o rendimento de aluguel distribuído mês a mês aí para os cotistas. Então assim, pessoal, tá ruim receber um rendimento de IPCA mais 9, 10, até 11% ao ano com uma carteira sólida de fundos imobiliários, uma renda muito segura e robusta? Não está. Então assim, fundo imobiliário é sim uma excelente classe de ativo para estar exposto se você realmente quer deixar ainda o percentual relevante do seu patrimônio no Brasil, beleza? E o segundo motivo é justamente o cenário macro. Então, aproveitando que eu estou aqui em Luxemburgo, e fazer uma rápida comparação entre o nosso país, o Brasil, e Luxemburgo, que é o país mais rico do mundo, tem o maior PIB per capita do mundo, 140 mil dólares por pessoa, 10 vezes maior do que o nosso Brasil, que tem um PIB per capita de 10 mil dólares aí por pessoa apenas. Brasil, enquanto a gente vê lá um cenário altamente corrupto, com insegurança jurídica, políticas fiscais ineficientes e também muito instáveis, a todo momento eles estão mudando, né? Inclusive agora com essa questão do IOF, que é o imposto regulatório e não o imposto para aumentar a arrecadação fiscal, mas o governo só gasta
Então ele precisa pagar essas contas, como vai afetar aí cada vez mais nós brasileiros. Fora isso, existe também a possibilidade da tributação de dividendos em cima dos rendimentos dos fundos imobiliários. A gente sabe que é uma possibilidade até muito remota, mas, cara, eu não duvido de nada que possa acontecer no Brasil. O olho gordo dos políticos realmente é gigantesco. Então, você que talvez esteja pensando que nunca vai acontecer, eu tentaria reaver esse pensamento, abrir um pouco mais a mente, e se acontecer realmente em algum momento a tributação sobre os dividendos pagos pelos fundos imobiliários, que são os rendimentos de aluguel, infelizmente vai acabar perdendo muito a atratividade de investir nessa classe de ativos, tá bom? Isso aí é justamente um dos grandes incentivadores, né, para a gente poder alocar um percentual do nosso patrimônio nos fundos imobiliários. Então, assim, espero que isso nunca aconteça, por mais que eu não invista mais em fundos imobiliários, mas eu não quero que isso afete aí realmente essa classe de ativo, que incentiva, quer queira que não, o crescimento da indústria imobiliária do nosso país. E também incentiva as pessoas a investirem o seu dinheiro, a poder ganhar uma renda passiva mês a mês, ter mais previsibilidade de renda, né? E aí, quem sabe aí conseguir criar uma aposentadoria mais digna para você e para sua família. Enquanto o nosso país ele vai na direção de aumentar cada vez mais a carga tributária, né, visando sempre arrecadar mais e aí atingindo diversos instrumentos financeiros que estão ali justamente para poder manter e preservar o nosso poder de compra ao longo do tempo, né, para você poder construir um patrimônio saudável. Aqui eles possuem políticas fiscais atrativas e estáveis, tem governança sólida, um sistema jurídico que realmente funciona, muito eficiente, tem maior estabilidade política, tem também incentivo ao capital estrangeiro, atraindo diversos fundos de investimentos, tanto que aqui é sede de mais de 130 bancos internacionais e o segundo maior centro de fundos de investimentos do mundo, perdendo só para os Estados Unidos, em função da sua regulação sofisticada, eficiente e muito transparente. Além disso, Luxemburgo é um dos 27 países Bitcoin friendly, ou seja, que propicia um ambiente favorável à negociação, regulamentação também aí do Bitcoin e demais criptomoedas. Então assim, pessoal, sem querer me alongar muito, né, sobre Luxemburgo, até porque o tema do vídeo aqui é sobre fundos imobiliários, mas eu precisava falar sobre isso, mostrar para vocês uma comparação aqui entre um país de primeiro mundo e o nosso Brasil, que infelizmente não incentiva o capital privado, a iniciativa privada, o desenvolvimento de empresas, crescimento econômico e, consequentemente, aí também o crescimento do nosso patrimônio via investimentos em bolsa de valores. Então, poxa, por que eu vou manter o meu dinheiro lá em fundos imobiliários, que é uma classe de ativos muito boa, por sinal, tá? Porém, que está inserida no sistema financeiro do Brasil, no sistema jurídico do Brasil, no sistema de políticas fiscais ineficientes, com muita instabilidade política e sabendo que a qualquer momento pode vir uma canetada aí e aumentar mais os impostos e tributar os dividendos. Então assim, cara, para mim não faz sentido, não fazia mais sentido, né, no final do ano passado, deixar aí um patrimônio relevante, né, que eu tinha em fundos imobiliários, que inclusive era o maior percentual da minha carteira de investimentos. Eu tinha quase 40% em fundos imobiliários, mas foi quando eu comecei a analisar aqui diversos fatores e, lembrando, é apenas um motivo esse cenário macroeconômico. E aproveitando que eu estou aqui, queria passar algumas curiosidades rápidas sobre Luxemburgo para vocês também conhecerem e entenderem um pouco mais, né? Depois me deixa nos comentários se realmente faz sentido, se é legal de vez em quando eu trazer curiosidades, né? O local que eu estou viajando, conhecendo, para vocês também ampliarem mais a visão de mundo além dos investimentos. Eu tento sempre associar um conteúdo aqui sobre investimentos e finanças com um pouco da história do local que eu estou visitando, se tiver alguma ligação, lógico, né? Como teve, por exemplo, lá em Amsterdã. Eu vou fazer um conteúdo sobre a Heineken, que eu já fiz, só falta editar e postar aqui para vocês, sobre a bolha das tulipas também lá em Amsterdã, fiz sobre ETFs irlandeses na Irlanda, enfim, só para vocês terem ideia, tá? E voltando aqui a algumas curiosidades sobre a Luxemburgo, né? Aqui tem a maior renda per capita do mundo, 4.200 euros por pessoa, tem o maior salário mínimo do mundo também, 2.700 euros, né? Para trabalhadores não qualificados, para qualificados é 3.200 euros por pessoa. Enfim, taxa de juros muito baixa, está em 3, alguma coisa por cento, inflação 1,7% ao ano, no acumulado dos últimos aí 12 meses. Aqui, na verdade, ganha em todos os quesitos, né, quando comparado com o Brasil. Afinal, é um país de primeiro mundo. Um corte rápido aqui, pessoal, enquanto eu pegar o guarda-chuva, quase que eu esqueci de falar, como é que está distribuída aí a minha carteira de investimentos nos dias de hoje. Eu tenho um percentual em Bitcoin, em investimentos alternativos, em ações, que aí estão inclusas ações americanas, de mercados desenvolvidos, mercados emergentes também. Tenho um percentual em caixa, tenho também percentual em capital especulativo, ou seja, é aquele percentual do meu patrimônio bem pequenininho, tá? Para operações de curto e médio prazo. Eu faço operações do dólar futuro, inclusive tenho lucrado bem aí com essa alta do dólar, com o que o nosso governo aí vem fazendo de lambança. E tenho também um percentual em real estate, que seria investimentos aí no segmento imobiliário, só que não são os fundos imobiliários do Brasil, né? São aí os real estate, né? Os REITs lá nos Estados Unidos, beleza? E depois, inclusive, deixa aí nos comentários se vocês tiverem interesse num tipo de conteúdo falando sobre essa distribuição, sobre como é que a gente deve fazer a distribuição do nosso portfólio de investimentos. Tem várias formas de você poder fazer a alocação estrutural da sua carteira, né? Tem pessoas no Brasil que ensinam de um jeito,
eu ensino de outro jeito, diversos criadores de conteúdo vão falar de uma forma diferente. Eu sei que você pode estruturar de acordo com diversas classes ativas, pode ter uma, pode não ter outra, tem várias formas para fazer isso, me fala que aí eu posso gravar um vídeo a respeito disso, beleza? Galera, então é isso por esse vídeo. Minha esposa aqui, a Carol, já esperou por muito tempo, né? Foi até muito paciente comigo enquanto eu gravava para vocês, mas precisamos aproveitar o dia de hoje, né, Carolzinha? Porque... Último dia de viagem, ainda temos um bocado de coisa para fazer aqui no Luxemburgo. Pois é, nosso último dia aqui em Luxemburgo e nessa viagem que a gente fez pela Europa, foi muito legal. Vou postar outro vídeo para vocês aqui enquanto eu fiz, né, durante essa viagem, tá bom? Todas as classes de ativos, elas podem sim fazer sentido para você como investidor, beleza? E último ponto, porém não menos importante, na verdade muito importante, tá, para vocês, avalie o retorno que você está tendo nos investimentos, não em real, mas em dólar. Até porque tudo é medido em dólar, e dólar é a moeda mais forte do mundo, pelo menos nos dias de hoje ainda, tá? Não adianta nada a gente ter um excelente retorno investindo em fundos imobiliários, em ações, enfim, com a renda fixa, em real brasileiro, se o nosso poder de compra vai sendo corroído ao longo do tempo e o interesse pela nossa moeda só vai reduzindo, né? Inflação muito alta, câmbio aí sendo pressionado mais uma vez, então assim, avalie sempre o seu retorno em dólar, tá bom? É o que eu faço aqui, tanto que eu não olho mais o meu patrimônio como está real, só olho o patrimônio aí como está performando em dólar e o quanto ele vale em dólar em moeda forte, tá bom? Olha, o prato está atrativo, hein? Caramba, muito bonito. Muito bonito, né, Carolzinha? Ela pediu o normal desse prato que tem e eu pedi só com adição de bacon, né? Ela aí seguindo na dieta, né, minha filha? Que dieta. Que dieta, hein? Tem ovo, tem salmão, proteína, né? É, pois é. Vamos se enganar. Isso. Vamos lá agora, hein, pessoal? Olha só, aqui no Lloyd. Carrega do portátil, muito importante nas viagens, não esquecer. Carregando meu celularzinho aqui, meu kit aqui para poder gravar os conteúdos para vocês. E é isso, simbora provar isso aqui que deve estar delicioso. Outro fato curioso aqui em relação à questão do poder de compra, né? As pessoas quando estão viajando para a Europa ou qualquer outro país que seja de outra moeda que não o real brasileiro, elas costumam fazer as conversões, né? E a gente sempre fala, olha, não converte porque você está em outro local, pensa como se você fosse morador daquele país. Então, isso. Então aqui em Luxemburgo, eu comi um prato aqui, uma carne muito boa qualidade, com batata frita e vegetais, 24 euros. Lembrando que o salário mínimo daqui é 2.700 euros. Ou seja, pensando agora em poder de compra, ao quanto que o meu salário ele vale em relação a esse prato, por exemplo, tá? 2.700 dividido por 24 vai dar 112 vezes. Então, 112 vezes esse valor aqui. Um restaurante muito legal, um ambiente também muito elegante, vamos dizer assim, um dos principais pontos da cidade de Luxemburgo. No Brasil, né, esse mesmo prato, eu e a Carol estava comentando, a gente gastaria mais ou menos aí uns R$80 nesse prato, tá? Levando em consideração que a gente consome por lá. E o salário mínimo é por volta aí de R$1.600. Ou seja, você pega 1.600 dividido por 80, vai dar 20 vezes. Então, o poder de compra, né, quem mora aqui no Luxemburgo, por mais que seja ali algumas coisas que a gente acha que é um pouco caro quando a gente pensa em converter euro para real, para quem mora aqui, cara, na verdade está muito barato, tá? Essa é a visão que eu sempre tento passar. Pense sempre como se você morasse naquele lugar, ganhasse naquela moeda mais forte, tá bom? Você não pode estar em um lugar na Europa ou em qualquer outra cidade que tenha uma outra moeda como se fosse no Brasil, né? Não tem como, não tem sentido, né? Então, só um insightzinho para vocês, tá? Para quando vocês forem fazer uma viagem, entender isso, que o que vale no final das contas é o poder de compra. Quanto que o seu dinheiro ele consegue comprar aquelas coisas, né? Serviços, bens, produtos, tudo que você bem entender. Aí, pessoal, para finalizar esse vídeo, não sei se comentei já aqui com vocês, transporte em Luxemburgo é 100% gratuito, transporte público, ônibus, tram também, pode pegar a qualquer hora, qualquer momento, você não gasta nada para isso, dá para se locomover tranquilamente aqui, você nem se preocupa, tá bom? País de primeiro mundo é isso, cara, sensacional a experiência aqui em Luxemburgo. Últimas curiosidades, antes da gente fechar o vídeo, aqui tem 53% de luxemburgueses, 47% de estrangeiros, população bem diversificada, e são 3 línguas oficiais aqui, luxemburguês, francês e alemão, só que o pessoal fala mais o francês, tá? Só curiosidade para você, nesse vídeo, aproveitando que eu estou em Luxemburgo, estamos juntos, se gostou desse tipo de conteúdo, dá um like no vídeo, se inscreve no meu canal, @Giovanni Canuto, e simbora aí investir bem o nosso dinheiro e construir patrimônio. Valeu!